Você já parou para pensar no peso das promessas que fazemos a Deus? Até onde você estaria disposto a ir para cumprir uma palavra dada ao Senhor? A história de hoje é uma das mais polêmicas e chocantes da Bíblia, e nos faz refletir sobre o valor das palavras, a fé e as consequências de decisões tomadas em momentos de tensão. Prepare-se, porque vamos mergulhar em um dos episódios mais intrigantes das Escrituras, a promessa de Jefté, o homem que fez um voto que mudou sua vida para sempre. Mas antes, imagine a cena. Um líder diante da guerra, pressionado pelo medo da derrota, pelas expectativas de um povo inteiro e pela urgência de uma vitória que poderia decidir o futuro de Israel. Nesse momento de desespero, ele faz uma promessa que, mais tarde, se tornaria o maior dilema de sua vida. Por que ele fez isso? Será que Deus realmente exigiu tal sacrifício? E por que Jefté cumpriu algo tão doloroso? Essa história gera debates até hoje. Alguns dizem que foi um erro trágico, outros que foi um ato de fé inabalável. Há até estudiosos que discutem se o que ele fez foi realmente um sacrifício físico ou uma entrega espiritual. Mas o que importa é que sua decisão mudou o curso de sua vida e deixou uma lição eterna para todos nós. Quer descobrir o que realmente aconteceu e o que podemos aprender com isso? Fica comigo até o final deste vídeo, porque vamos analisar passo a passo cada detalhe dessa história, entender as consequências dessa promessa e extrair lições práticas para a nossa vida. E no final, vou te fazer uma pergunta que vai desafiar a sua forma de enxergar compromissos e decisões tomadas diante de Deus. Jefté não nasceu em uma família perfeita. Na verdade, sua história começa com rejeição. Ele era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Por causa disso, seus irmãos o expulsaram de casa, dizendo que ele não teria herança junto deles. Imagine a dor de ser rejeitado não apenas pela sociedade, mas pela própria família. Jefté então fugiu e passou a viver em uma terra distante chamada Tobi, onde se tornou um guerreiro temido, reunindo ao seu redor homens considerados vadios e marginalizados. Mas Deus tinha planos para ele. Quando os amonitas começaram a atacar Israel, os mesmos líderes que o rejeitaram foram atrás dele, pedindo que liderasse o povo na guerra. É interessante notar como, no momento de necessidade, lembraram-se justamente de quem haviam desprezado. Isso já nos ensina algo. Deus pode usar pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Você já pensou se, de repente, aqueles que te rejeitaram um dia viessem pedir sua ajuda? Como você reagiria? Jefté, antes de aceitar, questionou os anciãos de Israel. Vocês não me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? E agora vêm me chamar quando estão em apuros? A resposta deles foi clara. Sim, mas agora precisamos de você, e se você nos liderar e vencer, será a nossa cabeça, o nosso líder. Jefté então fez um acordo com eles diante do Senhor, e se tornou o comandante de Israel na batalha. Essa parte da história é crucial porque mostra que Jefté não chegou ao poder por acaso. Ele foi chamado em um momento de crise e precisou decidir se deixaria a mágoa falar mais alto ou se obedeceria ao propósito maior de Deus. Quantas vezes nós também somos chamados para algo que exige perdoar o passado e olhar para frente? Essa decisão abriu caminho para o momento mais decisivo da vida de Jefté, que veremos a seguir. Com a guerra prestes a começar, Jefté sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que a vitória ou a derrota não afetariam apenas sua vida, mas o destino de todo o povo de Israel. Era um momento de tensão extrema, em que cada escolha poderia mudar o futuro da nação. Foi nesse cenário de pressão que ele se voltou ao Senhor em oração. E ali, diante de Deus, fez uma promessa que mudaria tudo. A Bíblia relata que Jefté disse: se entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, o que sair da porta da minha casa ao meu encontro, voltando vitorioso, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. É aqui que a história se torna dramática. Ele não especificou quem ou o que poderia sair da sua casa. Foi uma promessa feita no calor da emoção, um voto que, na prática, colocava em risco algo muito precioso. Será que Jefté esperava que um animal saísse da porta de sua casa? Ou ele realmente estava disposto a entregar qualquer pessoa que viesse ao seu encontro? Essa é uma das grandes questões que cercam essa história. O que sabemos é que sua fé era sincera, mas sua promessa foi ousada, e talvez precipitada. Já aconteceu com você de tomar uma decisão ou fazer um compromisso no impulso, e depois perceber que não pensou em todas as consequências? A tensão agora está formada. Jefté vai para a batalha com essa promessa no coração. O que ele não sabia é que esse voto seria o teste mais difícil de sua vida. O próximo passo é entender o que aconteceu depois que ele enfrentou o inimigo. Será que Deus lhe daria a vitória? E se desse, será que Jefté teria coragem de cumprir sua palavra? Deus ouviu a oração de Jefté e lhe deu uma vitória esmagadora sobre os amonitas. O texto bíblico descreve que ele os derrotou completamente, conquistando 20 cidades e libertando Israel da opressão inimiga.
Foi um triunfo que trouxe alívio para toda a nação e honra para Jefté, que agora era visto como herói e líder. Imagine o povo celebrando, gritando de alegria, tocando tambores e louvando a Deus pela libertação. Mas é justamente nesse clima de festa que a história dá uma reviravolta. Jefté retorna para sua casa vitorioso, talvez já sentindo o peso da promessa feita. A cada passo que se aproximava de sua porta, seu coração devia acelerar. Quem ou o que seria o primeiro a sair para recebê-lo? Ele sabia que o momento da verdade havia chegado, e que sua palavra estava prestes a ser posta à prova. E então, o inesperado acontece. A primeira pessoa a sair de casa é sua filha, sua única filha, dançando e tocando tamborins para celebrar a vitória do pai. Imagine a cena, a alegria no rosto dela contrastando com o choque e o desespero que tomaram conta de Jefté. Aquele que deveria ser o dia mais feliz de sua vida se tornou o mais doloroso. Essa é a virada dramática que prende qualquer um. O voto que parecia apenas um gesto de fé agora tinha um preço altíssimo. O que você faria no lugar de Jefté? Ele poderia voltar atrás. Deus realmente esperava que ele cumprisse isso. No próximo passo, vamos ver a reação de Jefté e o profundo conflito que ele enfrentou diante dessa situação. Ao ver sua filha, Jefté rasgou as próprias roupas em sinal de luto e desespero. Ele gritou: "Ah, minha filha! Tu me pões por terra! És a causa da minha dor. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Essa reação mostra o peso emocional que caiu sobre ele naquele instante. O homem que havia vencido uma guerra agora se via derrotado por sua própria promessa. O conflito era enorme. De um lado, o amor de um pai que queria proteger sua filha a qualquer custo. Do outro, o compromisso feito a Deus, algo que Jefté levava extremamente a sério. Para ele, quebrar a palavra dada ao Senhor seria desonrar o próprio Deus que lhe concederá a vitória. É impossível não sentir empatia nesse momento. Ele estava dividido entre o coração e a obediência. Muitos estudiosos debatem até hoje. Jefté tinha realmente que cumprir esse voto? Havia alguma saída? Será que Deus teria aceitado que ele resgatasse sua palavra, como era permitido em outros textos da lei? Essa é uma das perguntas que mais gera discussões entre teólogos e leitores da Bíblia. Mas o que fica claro é que Jefté acreditava que não havia outra escolha. E esse é um ponto de reflexão para nós. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas e depois nos vemos presos às consequências? Quantas vezes prometemos algo no calor da emoção, sem medir o impacto no futuro? O que vem a seguir mostra como a própria filha de Jefté reagiu diante desse dilema, e o que ela disse vai surpreender você. A resposta da filha de Jefté é uma das partes mais impressionantes dessa história. Em vez de se revoltar ou tentar escapar, ela demonstrou uma fé e uma submissão extraordinárias. Ela disse ao pai: "Pai, se você fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois foi o Senhor quem lhe deu vingança contra os inimigos." É surpreendente ver tamanha coragem e aceitação vinda de uma jovem que seria a maior afetada por aquela promessa. Mas ela fez um pedido: que pudesse ir às montanhas com suas amigas para chorar sua virgindade durante 2 meses. Esse detalhe é muito importante, porque mostra que ela estava consciente do que estava para acontecer e queria se despedir de sua vida e do sonho de formar uma família. Não há como não sentir o peso dessa cena. Imaginar as lágrimas, os abraços e as conversas que aconteceram durante esse período de luto antecipado. O ato da filha de Jefté revela que ela não via o voto como algo a ser quebrado. Ela estava disposta a se sacrificar para que a palavra do pai diante de Deus fosse mantida. Isso nos leva a refletir: até onde nós estaríamos dispostos a ir para honrar um compromisso? Até que ponto a nossa palavra tem valor? Depois dos 2 meses, ela voltou para casa, pronta para o que viria a seguir. Esse é o momento mais difícil da história, e é aí que entra a parte mais debatida de todo o relato: o cumprimento do voto de Jefté. O que realmente aconteceu nesse momento? Foi um sacrifício literal ou algo diferente? Quando os 2 meses terminaram, Jefté cumpriu o voto que havia feito ao Senhor. O texto bíblico é breve, mas impactante, e fez com ela segundo o voto que tinha feito. Aqui surge uma das maiores discussões teológicas sobre essa história. Alguns estudiosos acreditam que Jefté realmente ofereceu sua filha em sacrifício, um ato extremo e doloroso. Outros defendem que ela não foi sacrificada fisicamente, mas dedicada ao Senhor para viver em virgindade pelo resto da vida, talvez servindo no tabernáculo. O fato de a Bíblia mencionar repetidamente que ela chorou a sua virgindade leva muitos a crer que ela não foi morta, mas consagrada, abrindo mão de ter filhos e continuar a linhagem de Jefté. De qualquer forma, o resultado foi trágico para o pai. Ele perdeu sua única filha, seja pela morte ou pela vida de renúncia que ela passou a viver. Esse momento é crucial para entendermos o peso das palavras diante de Deus. Jefté não voltou atrás, mesmo com o sofrimento que isso lhe causou. Para ele,
Honrar o compromisso feito ao Senhor era mais importante do que aliviar sua própria dor. Mas será que era realmente isso que Deus queria? Essa pergunta ecoa até hoje e nos faz refletir sobre como lidamos com os votos e promessas que fazemos. E aqui fica o grande questionamento para você. Se estivesse no lugar de Jefté, o que faria? Romperia o voto para poupar sua filha ou o cumpriria para ser fiel a Deus, mesmo pagando um preço tão alto? Essa reflexão nos prepara para a última parte, onde vamos extrair a grande lição dessa história para a nossa vida. A história de Jefté é um lembrete poderoso sobre o peso das palavras que pronunciamos. Em um momento de aflição, ele fez uma promessa sem medir todas as consequências, e essa decisão mudou o destino de sua família para sempre. Isso nos mostra que nossas escolhas, principalmente aquelas feitas diante de Deus, têm um impacto profundo, e muitas vezes irreversível. Também aprendemos que Deus leva a sério os compromissos que fazemos. Na Bíblia, os votos são descritos como algo solene e sagrado. Por isso, precisamos ter cuidado para não falar ou prometer algo de forma precipitada. É melhor orar e refletir antes de assumir um compromisso do que fazer algo no impulso e depois se arrepender. Outro ponto importante é a fé e a submissão da filha de Jefté. Sua atitude nos inspira a confiar em Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ela poderia ter fugido, se revoltado, mas preferiu honrar o nome do Senhor junto com o pai. Isso é um exemplo de coragem e obediência que desafia nossa própria disposição em seguir a vontade de Deus. Por fim, essa história nos chama a pensar sobre nossas decisões diárias. Como usamos nossas palavras? Que tipo de compromissos temos assumido diante de Deus e das pessoas? Estamos preparados para arcar com as consequências do que prometemos? Essa é uma reflexão que vale carregar no coração para viver com mais sabedoria e responsabilidade. Se essa história tocou você, deixe nos comentários. O que você teria feito no lugar de Jefté? Teria cumprido o voto ou tentado encontrar outra saída? Quero muito saber sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para continuar acompanhando outras histórias bíblicas que vão transformar sua forma de enxergar a fé. E no próximo episódio, trarei outra história surpreendente que vai desafiar as suas escolhas e fortalecer a sua caminhada com Deus.